Camaradas, nesses últimos dias 25 e 26, nesse último final de semana de outubro, o Diretório Nacional do Partido Socialismo e Liberdade se reuniu em São Paulo. Na condição de membro do seu Diretório Nacional, eu participei dos debates do partido. A despeito de contribuições sempre muito relevantes de seus membros, dos membros titulares e dos convidados que por lá estiveram e que participaram também no debate, nós saímos dessa reunião do diretório sem uma resolução consistente sobre a situação política do país. Na nossa visão particular, obviamente, nós consideramos que o partido continua navegando sem bússola. Não tem uma análise da crise econômica e da solução ultraliberal que as classes dominantes empregam para essa crise. E tampouco analisam com profundidade as importantes transformações do regime político que também estão em curso no Congresso Nacional e nas forças, nas classes, nas alianças, nos projetos do governo de Bolsonaro. É preciso ter claro, do ponto de vista estritamente econômico dessa agenda ultraliberal, que não faz outra coisa do que aprofundar a dependência e reproduzir de maneira ampliada o subdesenvolvimento, o governo do proto-fascista Jair Bolsonaro, encabeçado pelo ministro ultraliberal Paulo Guedes, vai bastante bem. Eles conquistam seus objetivos estratégicos de maneira absolutamente tranquila, com o apoio do STF, no caso da venda das estatais, e da supressão do regime de previdência social, no caso do Congresso Nacional. O covil de ladrões continua em comum acordo com o presidente, a despeito de rusgas, de broncas e de aparentes conflitos entre o presidente e o STF, entre o STF e o Congresso, entre o Congresso e a presidência da República. Em suma, sem uma oposição forte das ruas, sem um bloco de forças claramente vinculada à luta dos trabalhadores e à nossa juventude, o projeto do governo proto-fascista, o projeto ultraliberal encabeçado por Paulo Guedes, caminha bastante bem. E as derrotas para os trabalhadores, com nível de desemprego gigantesco, com aqueles que já são desalentados, quase 5 milhões de trabalhadores que sequer buscam emprego, com a reprodução da miséria e da violência em amplos setores sociais, sobretudo nas classes subalternas, é uma marca dessa conjuntura. E essa caracterização, eu observei que no Diretório Nacional, nos seus membros, gente muito experimentada, ainda não é uma visão que lá se manifesta de maneira clara. Em segundo lugar, junto com esse programa econômico que aprofunda a dependência e o subdesenvolvimento, é claro que a classe dominante, através de parlamentares, colocou um conjunto de iniciativas e projetos que visam transformar a natureza política do nosso regime de partidos. Uma transformação do regime político, em que implica uma dose de controle do Estado sobre o cidadão individualmente, sobre as organizações populares, que aproxima um regime político brasileiro e adequa esse regime político às demandas de um regime de acumulação em que o grau de exploração da força de trabalho e a transferência de riqueza aqui da periferia para o centro se torna um imperativo da crise capitalista. Esses projetos estão circulando e passando pelas comissões no Congresso Nacional sem que as bancadas de esquerda, inclusive as bancadas do PSOL, deem a devida atenção. Mas são transformações muito importantes do regime político. De tal maneira que a conjuntura que se acelera aqui e nos demais países latino-americanos, ela está exibindo as debilidades do nosso partido. Por outro lado, é preciso dizer para a militância que o clima dessa última reunião, o clima que imperou nos debates, era completamente diferente daquele que se realizou logo depois das eleições do ano passado. E completamente distinto daqueles de maio, quando o diretório se reuniu pela última vez. A cada reunião, o diretório revoga resoluções importantíssimas,
como aquela de outubro do ano passado, que afirmava que a luta do partido era contra o dito golpe, a narrativa petista, e o regime fascista, que desapareceu completamente na resolução de maio, e que agora tampouco aparece. Eu tenho dito, um regime de natureza fascista não nasce na segunda-feira para desaparecer no domingo ou no sábado. Isso é uma tentação permanente. E o governo de Jair Bolsonaro não é um governo conservador e neoliberal. É um governo encabeçado por um proto-fascista e um regime na economia e na política ultraliberal, completamente da formulação que nós fazíamos, por exemplo, de Fernando Henrique Cardoso. Não há comparação possível. Portanto, a resolução aprovada no partido, ela é débil, ela não identifica a natureza específica da crise atual e menos as características muito particulares do governo encabeçado pelo proto-fascista. É por isso que eu digo que o nosso partido, o PSOL, ele continua navegando sem bússola. Por outro lado, no terreno estritamente eleitoral, ainda que as regras definitivas serão aprovadas somente no 7º Congresso do partido, a realizar-se o ano que vem, é claro que essa ideia de frente amplas para enfrentar o que o partido chamava uma onda conservadora, que caducou. Vejam, eu quero falar sobre isso. No partido, a hegemonia falava do ascenso de uma onda conservadora desde o ano passado. O que dizer dessa hipótese da onda conservadora? Desapareceu. Desapareceu sob o impacto de grandes manifestações de massa que levaram a uma crise gigantesca do governo de Lenín Moreno no Equador, herdeiro de Rafael Correa, e de Sebastián Pinera no Chile, um chamado oásis do ultraliberalismo. Essa semana, no momento que estou gravando esse depoimento aqui, nós estamos na véspera de uma greve geral que se realiza amanhã, quarta-feira. Uma greve gigantesca e que durante os últimos 7, 8 dias colocou 1 milhão de chilenos cotidianamente nas grandes alamedas chilenas que haverão de criar um mundo novo lá no Chile. E essa intensificação da luta de classes, ele não é um artigo de consumo apenas no Brasil. Ocorre no México, ocorre em Honduras, numa crise gigantesca, ocorre na Venezuela por razões distintas, ocorre na Argentina com a derrota de Macri. Então todos aqueles que divulgaram aqui a existência de uma onda conservadora, quando nós dizíamos apenas que estava ocorrendo aqui a intensificação do conflito de classes e que nós teríamos que assumir um lado, o que podem dizer dessa conjuntura? As resoluções do nosso partido, as resoluções da majoritária do nosso partido, ela não resiste a 3, 4 meses de existência. E o partido navega de acordo com as manchetes de jornais, faltando esse diagnóstico mais consistente. Então, se por um lado a reunião do Diretório Nacional ela já percebeu a mudança de ares, eu temo que uma inclinação mais à direita ou mais à esquerda no próximo período possa mudar simplesmente o partido. O partido tem que ter uma leitura, uma análise crítica da realidade. Não se trata de brigar contra os fatos, mas identificar, como nós identificamos que não existia onda conservadora, e ao cabo de poucos meses já se confirmou que tal coisa não existe. O que está acontecendo na América Latina? Quando nós afirmamos contra essa concepção de ascenso de uma onda conservadora, que o que estava acontecendo era o acerramento da luta de classes, nós identificamos um fenômeno que vai ficar cada vez mais claro. Observe no Chile. Acaso o Partido Socialista Chileno e o Partido Comunista, depois de serem consórcio dessa forma de gestão capitalista da crise contra os trabalhadores, pode sair às ruas para atacar o governo ultraliberal de Sebastián Pinera? Não tem autoridade. O povo, esses milhões que saem às ruas, não querem saber do Partido Socialista e do Partido Comunista. E por quê? Porque caíram na desgraça popular. Imagine, no Equador, acaso a Frente País, que deu vitória a Lenín Moreno e sustentou Rafael Correa por 2 longos mandatos, acaso essas forças podem sair na rua e enfrentar a voracidade da crise e ter legitimidade para oferecer uma alternativa à esquerda? Não podem, porque eles são corresponsáveis por essa gestão ultraliberal que tomou conta de toda a América Latina e aqui no Brasil assumiu feições particulares. Agora imagine você que está nos ouvindo, se aqui, por alguma razão, sempre existe uma razão, que ocorre uma centelha, como aconteceu
em junho de 2013, as chamadas jornadas de junho, que o Lula continua atribuindo às ações do imperialismo e da embaixada estadunidense, e não contradições próprias do modelo petucano que eles administravam com particular zelo e aliança com as classes dominantes. Imagine se da esteira dessa catástrofe produzido pelo governo de protofascista de Jair Bolsonaro, nós nos defrontemos com uma explosão social. Acaso o PT, o PCdoB, os partidos que estiveram aí comprometidos com esses governos, podem sair na rua para oferecer uma alternativa? Não possuem credibilidade alguma para fazê-lo. Esse repúdio aos partidos, que vem lá do México, de López Obrador, até a Argentina, que recusou a possibilidade de Cristina Kirchner ser a cabeça de chapa e teve que se contentar com a condição de um papel coadjuvante em um peronista que tem currículo curto dentro da história do peronismo, que é Alberto Fernandes, um sujeito da gestão liberal da economia que já nomeou no primeiro turno das eleições um ultraliberal para o Ministério da Economia, dando continuidade aos pilares do Macri. Acaso terão aqui audiência nas classes populares? Não possuem audiência nas classes populares. Isso está colocando para nós, do Partido do Socialismo e Liberdade, uma oportunidade extraordinária, que o partido está abrindo mão, que na minha visão o partido está recusando, que é um protagonismo político do PSOL. O PSOL teria que ter agora uma visão clara de que essa conjuntura tem uma clivagem à esquerda, em que multidões querem um novo radicalismo político, sem compromisso com o passado recente, sem nenhuma ordem de compromisso, no caso brasileiro, com o petismo e sua herança nefasta, que implicou em Jair Bolsonaro. Não se explica Jair Bolsonaro sem o fracasso histórico do petismo. Portanto, o PSOL tem que tomar uma distância grande de todo esse mundo petucano que caducou, que já não existe mais. E essa formulação, que ainda busca frente ampla, será objeto de repulsa nas próximas eleições. Por quê? Primeiro porque o petismo, já metido a valentão de novo, já exibe o seu tradicional hegemonismo no terreno do que eles consideram a esquerda. E o PT não vai abrir mão de ser o partido da ordem, conduzido por deputados, parlamentares, senadores, burocracia partidária, totalmente comprometido com esse sistema corrupto. Não importa que lá na base exista um militante novo, jovem, que rechaça as injustiças sociais, mas que não quer saber de socialismo, que não quer saber de revolução social, quando ela está se colocando na ordem do dia para milhões de trabalhadores. Então o petismo já volta com o seu hegemonismo, que vocês podem observar nas, diga-se de passagem, de pouca audiência, as entrevistas de Lula, desde a cadeia, reafirmando sua fé no sistema atual, no Supremo, no Congresso, nos pactos de classe, todo esse mundo que foi rechaçado pelas massas nas últimas eleições. De outro lado, tem o neodesenvolvimentismo de Ciro Gomes, que continua reproduzindo promessas que são irrealizáveis na América Latina e menos ainda em períodos de crise. Nessas duas margens que modulam a política de oposição a Bolsonaro, o PSOL tem que ter uma clareza de propósito. Em primeiro lugar, uma independência absoluta em relação ao sistema político. Não namorar com nenhum desses partidos, não pegar na mão, nem um beijinho no rosto, nada. O PSOL tem que ter uma independência completa e acusar o sistema político. Bolsonaro continua, pela direita, acusando o STF, que não merece a nossa confiança, o Congresso Nacional, que é um covil de ladrões, e o Estatuto da Presidência da República, que sob o seu comando exibe as maiores podridões, e já articulando aí um regime que tem uma inclinação protofascista muito clara. Então o PSOL tem que ser o tradutor de esquerda dessa conjuntura que está solicitando, desde as entranhas anônimas do nosso povo, desde um reclamo surdo, que não encontra nos partidos uma tradição, uma nova perspectiva de esquerda, um novo radicalismo político de esquerda, comprometido em dizer ao povo a verdade sobre a economia, sobre a política, sobre a cultura
e sobre o conflito de classe em que nós estamos metidos irremediavelmente, querendo ou não. Nós não colocamos o terreno da disputa política, isso é a burguesia, o conflito de classe que coloca. São as relações de dependência, de subdesenvolvimento com o imperialismo que estão colocadas aqui. E que o pessoal tem que traduzir na forma de um partido que não tem nenhum compromisso com esse sistema corrupto que nos governa. Que nos governava durante o regime petucano, durante Cardoso, Lula, Dilma, que nos governou durante o período liberal e corrupto de Michel Temer e que nos domina durante esse governo ultraliberal, proto-fascista e corrupto de Michel Temer, de Jair Bolsonaro. Veja, esses governos, o pessoal tem que tomar distância dessas fórmulas caducas que não contam mais com a simpatia popular. O repúdio aos partidos políticos é completamente justificado no país. E o PSOL tem que, então, traduzir essa nova conjuntura com um partido que se transforma numa referência crítica. Inclusive fazendo uma operação que é muito adequada para esses tempos e que passou batida na nossa reunião do Diretório Nacional. Aquilo que se considera um isolamento eleitoral pode ser um ganho político de décadas. Nesse período em que os partidos não gozam da popularidade, em nenhum caso, em que os partidos são objeto de uma desconfiança pública gigantesca, que o sistema político está sob observação crítica, sendo repudiado um repúdio latente, que não obstante cresce no meio do nosso povo, o PSOL tem uma oportunidade histórica de ser o representante desse novo radicalismo político. Isso não se trata de uma aventura, se trata de uma exigência do nosso tempo. Tal como nós dissemos há um ano atrás que não existia onda conservadora, nós estamos aqui dizendo o nosso diagnóstico da crise. E nós precisamos de um partido que não tenha nenhuma relação com o petismo, nenhuma relação com as alternativas de frente ampla, porque essas frente amplas, mesmo quando, sob o argumento de que temos um programa, de um conjunto de medidas, não cabem nessa crise. Em 26 cidades brasileiras, vive 50% da população. As eleições municipais que se avizinham são eleições que precisam ser nacionalizadas, porque a crise é nacional, porque os municípios e os estados estão sobre um confisco gigantesco da República Rentista e que darão aos prefeitos e aos governadores, como nós já podemos ver em vários locais do Brasil, a oportunidade deles explicar a crise e a gestão capitalista da crise com argumentos diferentes, nada mais. Eles serão cúmplices de uma ordem que não encontra mais solução dentro do modelo econômico e dentro do modelo político. E é preciso uma ruptura radical. E o PSOL está deixando passar esse cavalo encilhado. O PSOL, como um partido que pode ocupar esse espaço, sem nenhuma pretensão de hegemonismo, de um vanguardismo sem sentido, mas de um profundo realismo com o que está acontecendo no país, da crise capitalista que nós estamos metidos agora, inequivocamente de dimensões continentais, e de uma crise profunda do regime político, com o crescente descontentamento daquele eleitor que, repudiando o sistema, votou pela direita no proto-fascista Bolsonaro, agora está caindo na real. E o PSOL precisa ser o tradutor desse descontentamento. Agora, ele não será o tradutor se ele colocar como meta, no momento em que o mundo está precisando de grandes transformações, que a América Latina está exibindo já as transformações de seu perfil e que o Brasil está grávido de uma grande transformação, o PSOL não pode colocar como meta, como ambição política, a eleição de prefeitos. Tem que entender que a eleição de prefeitos está subordinada a esse discurso nacionalizante que vai comandar o eleitor, ainda que ele não saiba. E é por isso que eu estou aqui manifestando, como membro do Diretório Nacional, dando a minha avaliação a todos os militantes do PSOL, aos eleitores do PSOL, e fazendo uma reflexão aberta com a esquerda brasileira, que precisa sacudir dos seus ombros essa letargia de muitos anos. Todas essas ilusões que governaram a vida política dos partidos políticos e que governam ainda dos sindicatos, de movimentos populares. Nós tivemos derrotas acachapantes. A derrota da Previdência Social mostrou que aquela vitória eleitoral que nós tínhamos supostamente conquistado na última eleição foi incapaz de enfrentar a voracidade da fração financeira e da coesão burguesa que nos domina. Não se trata de analisar esse governo como apoiado por uma fração dos militares, os evangélicos, os milicianos. Esse governo
tem uma coesão burguesa extraordinária. Os grandes comerciantes, os grandes latifundiários, uma burguesia industrial decadente que está se dissipando aos olhos vistos do economista vulgar. E, sobretudo, a fração bancária comanda essa coesão burguesa, destinada a transformar o Brasil num mero exportador de produtos agrícolas e minerais. Somente uma ruptura radical com essa ordem, que é o que nós temos que defender e que o nosso partido não aprovou como resolução, é possível fazer uma atualização histórica da luta socialista no Brasil. O PSOL precisa assumir esse compromisso, precisa abrir os olhos, os ouvidos, para isso que está brotando do nosso povo. E ter clareza que um projeto para o Brasil não pode ser adequado às eleições, que as eleições, ao contrário, têm que ser adequadas a um projeto para o Brasil. Portanto, a nacionalização das disputas do ano que vem, as disputas para os municípios, é um imperativo da política. Nós não podemos apresentar-nos nessa disputa eleitoral como a esquerda corregedora da República Burguesa, a corregedoria da República Rentista. Nós não estamos aqui para denunciar apenas as injustiças sociais. O PSOL tem que aparecer, tem que figurar como um partido, porque ninguém está fazendo isso, claramente, como um partido que anuncia o novo e que não tem nenhum compromisso com essa ordem. É isso que poderá justificar o nosso nome de Partido do Socialismo e Liberdade. Mas eu saio também, quero dizer, sem nenhum desânimo dessa reunião nacional. O clima é outro e o partido está cada vez mais atento nas suas bases. Não importa que tenha uma direção majoritária que hegemoniza o partido, mas que não é capaz de traduzir a angústia de milhões de brasileiros e que não é capaz nem sequer de traduzir a crítica, a ira, inclusive, da militância do PSOL, que está angustiada, que está vendo que os caminhos que o partido está tomando não são corretos, que não são adequados para essa conjuntura. E eu, mesmo na condição de membro do Diretório Nacional, tenho aqui que fazer essa reflexão, prestando conta do meu mandato e compartilhando com vocês uma opinião crítica que é absolutamente indispensável. Sem o exercício dessa crítica, nós não vamos mais a lugar algum. Sem calar sobre nossas debilidades, nós seremos cúmplices de uma ordem burguesa que é cada vez mais adversa aos interesses do povo, que aprofunda a dependência, que perpetua o subdesenvolvimento e que amplia a superexploração sobre o nosso povo. Portanto, com mais convicção do que nunca, eu repito aqui o bordão que tem orientado a nossa militância. Adiante e à esquerda sempre. Um grande abraço.